Então vamos lá. Quebrantado de coração. Pastor, o que é isso? Queridos, muitas pessoas carregam marcas que são difíceis de serem curadas. A expressão quebrantar, ela biblicamente tem normalmente dois sentidos principais. A pessoa que se coloca diante de Deus em humilhação, ela se humilhando perante Deus, ela se colocando como serva do Senhor, servo do Senhor, coração humilde, coração quebrantado. Mas também tem um outro sentido, e é esse aqui. Quando a pessoa está ferida, quebrada. Você pode entender quebrantado como quebrado, nesse sentido aqui. E quando isso acontece, ele diz: o Evangelho faz com que do seu interior fluam rios de água viva. Olha isso. No Antigo Testamento dizia: protege o coração, protege e cuida dele, das emoções, porque dele são as fontes da vida. Se alguém atingir seu coração, tá? Não no sentido literal, se bem que também pode ser aplicado, mas no sentido espiritual. Se alguém atingir seu coração, isso vai minar suas forças. Então proteja o coração. Mas agora no Evangelho está dizendo: meu filho, vai ter uma fonte dentro dele, vai jorrar para outros. Você vai ter paz para você e paz para outros. Você vai produzir alegria para você, alegria para outros, se você estiver em aliança com Deus. Amém? Vamos lá aqui, o outro tópico, senão não dá tempo. Liberdade aos cativos, né? Eu coloquei assim: muitos são prisioneiros sem reconhecer sua verdadeira condição. Não reconhecem, são prisioneiros, mas não reconhecem sua verdadeira condição. No Evangelho de João, capítulo 8, do verso 32 ao 36, diz assim: palavra do Senhor Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Mentira, que o povo de Israel foi escravo várias vezes. Aqui é soberba falando. Aqui é quando a pessoa não reconhece sua condição. Irmãos, basta dizer que nessa época eles estavam sob domínio romano. Como não são escravos? Como não são prisioneiros? São sim. Não podiam fazer nada sem que Roma deixasse. E só estavam assim por causa do acordo de pagar tributo e de permitir com que Roma mantivesse o domínio militar, né, sobre Israel. Mas eram escravos, eram submissos, mas não reconhecem. E assim é a condição de muita gente. Não reconhece o seu verdadeiro estado. Está mal, está ruim, está prisioneiro de um erro, de um pecado, mas não abre mão. Faz de conta que está tudo bem. Faz de conta que as coisas, sabe, estão tão tranquilas. Não estão, irmão. Se você não tem essa liberdade que Cristo prometeu, não pode estar bem, não tem como. E ele fala assim, olha, respondeu-lhe Jesus, né? Vamos continuar. E nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Agora o 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é o quê? É servo do pecado. Simples assim. É escravo, servo no sentido escravo do pecado. Mas ele diz, eu saltei aqui para o verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Com verdade. Então tem uma forma mentirosa, tem uma forma, né, enganosa. A pessoa diz: não sou escravo de nada, mas se serve ao pecado, se vive no pecado, é escravo dele. Então a promessa é que haja liberdade, que quebre os grilhões. E é tempo, irmãos, de você começar a reconhecer sua condição e dizer assim: olha, eu não estou em aliança contigo, não. Eu acredito no Senhor, acredito na tua palavra, eu creio que tudo que a tua palavra diz é verdade, mas eu não estou te servindo como eu deveria estar. Essa deve ser a real condição de um filho de Deus. Sinceridade diante do Senhor. Não essa coisa de, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem nada acontecendo, não. Como, irmão? Como é possível isso? Você está me entendendo? Diz mais aqui no outro tópico: vista aos cegos. E eu separei o texto de Mateus capítulo 4, verso 16. Mateus
4:16, só esse versículo que diz: o povo que estava assentado aonde? Em trevas, viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. É disso que ele está falando. Entenda, por favor, luz como entendimento, como compreensão. Entenda que verdade, esse termo verdade, a raiz dele, no sentido bíblico, é luz. Verdade como luz, ilumina, tira da escuridão. Quando ele fala da vista aos cegos, isso também é literal. Jesus também curou os coxos, libertou as pessoas endemoniadas, curou os cegos e tantas outras enfermidades. Isso também é literal. Mas no sentido mais amplo para nós, sentido mais amplo, acontece curas ainda hoje. Nós cremos, aqui nós cremos em cura divina também. Mas no sentido mais amplo, esse, fazer enxergar, trazer para a luz, fala de conhecimento também, conhecimento da palavra. Você conhece a verdade e essa verdade, ela própria, te liberta. Amém. O outro ponto aqui, liberdade aos oprimidos. Eu separei 2 textos importantes, eu vou esperar um pouquinho só, que eu queria que você marcasse isso na sua Bíblia. Claro, você está com a apostila, você pode marcar em casa, não tem problema, tá? Mas quem não está com a apostila, eu queria que você marcasse na sua Bíblia esses 2 textos. O primeiro, em Eclesiastes, capítulo 7, verso 7. Ele diz: verdadeiramente que a opressão, olhe, a opressão faria endoidecer, enlouquecer até quem? Ao sábio. E o suborno corrompe o coração. Eu quero ficar com a primeira parte do versículo. A opressão é capaz de fazer o sábio se tornar louco. Por isso que nós não devemos relaxar. Olha por que eu tenho gastado, investido do meu tempo pessoal de descanso para estar aqui na igreja dando atendimento aos irmãos. É a minha maneira de lutar com você, de colaborar com você, para que você não viva sob opressão. Porque não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira, não brinque com isso. Se você está, pastor, eu estou com ansiedade muito grande, uma agonia muito grande, você não deveria ficar com isso dentro de você, calado, calada. Você deveria pedir ajuda. Pelo menos os irmãos aqui da AME só não são ajudados quem não quer. Porque eu abri espaço, eu disse, conte comigo, tá? Quando eu não posso, como foi o caso de ontem, né? Eu comi algo que me fez mal. Como ser humano, não sou uma máquina. Pode acontecer de eu ter que desmarcar, mas isso é muito raro. Muito raro, não é cansaço. Não é qualquer cansaço que me para, não, irmão. Pode acreditar. Às vezes eu estou cansado, sobrecarregado da semana, porque eu estou numa rotina pesadíssima de divulgação da palavra. Quem me acompanha nas redes sociais está vendo aí. Meu filho, eu estou atirando de metralhador. Não vou nem falar isso. Atenção, é no sentido figurado, tá? Eu não tenho armas, tá? Eu não atiro em ninguém. Eu estou falando no sentido, figurado. Eu estou, espalhando a palavra de Deus com força, como diz aqui em Natal, com força, tá? Quem tem rede social aí, meu filho, uma hora dessa você me encontra, porque estou metendo a palavra aí para tudo que é lado, tá? É YouTube, é Instagram, é Facebook, é TikTok, é Kawaii. O que mais que tem? Se inventarem outro, eu estou chegando lá também, né? Spotify, estou lá também, hein? Estou lá, metendo mensagem para tudo que é lado. Uma hora dessa ela cai em boa terra e vai abençoar alguém. Talvez alguém que nunca me conheça, talvez alguém que nunca fale comigo, mas vai ser abençoado do mesmo jeito, porque é a palavra, não sou eu, é a palavra. Amém? Você está me entendendo? Um corre-corre grande, meu filho, luta por cima de luta, mas eu estou dizendo aqui, enquanto eu suporto e alguém, não está conseguindo suportar e eu posso ajudar, eu estou junto, conta comigo, tá?
Se você depois conversar com o pessoal que faz atendimento comigo, irmão, pergunta para eles se faz alguma diferença na vida deles. O pessoal que está aqui hoje, que está em acompanhamento, se vocês quiserem sinalizar, levanta a mão e sinaliza aí. Se você quiser, pastor, estou em atendimento. Olha lá os irmãos. Pergunta para eles, faz alguma diferença? Entendeu? Não fique sofrendo. Olha o perigo da opressão. Opressão não é pressão. Pressão todos nós passamos. Na verdade, ela é necessária. A pressão, ela é necessária. Anote uma coisa, anote. Ninguém cresce. Anote. Pessoal em casa também, na gravação também. Anote. Ninguém cresce no lugar do conforto. Ninguém cresce no lugar do conforto. Está confortável? Você não cresce. Pergunta para o pessoal da academia se esse princípio também funciona lá. Por que tem vários tipos de peso? Por quê? Porque se estiver confortável, não cresce. Entendeu? Na vida, do mesmo jeito. Você não cresce no lugar do conforto. Está confortável, você se acomoda e ali fica. Te provo. Quem tem sofá? Quem tem o mesmo sofá há mais de 5 anos? Levanta a mão. Tem que ser assim. O mesmo há mais de 5. Esses são os melhores exemplos. Os outros servem, mas esses são os melhores exemplos. Meu filho, chega uma hora que o sofá ele tem o contorno seu. É ou não é? Você senta lá, o bicho... Pergunta se quando você está lá você quer sair. Irmãs, observe quando ele se senta lá. Se ele não vai pedir para você água. Meu filho, se deixar ele come lá. Eu como. Dou maior valor comer no sofá. Eu gosto. Eu não sou muito adepto de comer na mesa. Gosto no sofá. Os pés estirados. Na frente da TV. Eita. Amém? É bom demais. A gente tem que até orar para não pecar, porque dá uma preguiça triste. Dá ou não dá? Para sair de lá, meu filho, é uma luta. Então você não cresce no lugar do conforto. Por isso que Deus nos desafia. Por isso lutas, por isso batalhas, para que você pare de ficar confortável e cresça. E dê um passo avante, porque a trajetória do crente, guarde isso, é de fé em fé, de glória em glória. Nunca disse que é para você ficar estacionado no mesmo degrau a vida inteira. Pode até demorar anos para você passar de uma fase para outra, mas tem que passar. Se não passar, está errado. Está errado. Por isso que o crente entende que a luta, a adversidade, é exatamente a passagem de uma situação para outra. Você entende isso? Sim ou não? O segundo texto que eu pedi para você, estamos encerrando já, Salmo 107, que diz, verso 39 e 41. Salmo 107, 39 e 41. Depois se diminuem e se abatem pela quê? Pela opressão e aflição e tristeza. Olha aí, se abatem, ficam abatidos pela opressão, pela aflição e tristeza. Isso é perigoso. Você não pode aceitar, não pode ficar quieto, calado. Pastor, eu não vou dar trabalho para ninguém. Isso é um pensamento tortuoso. Isso não é bíblico não, filho. A Bíblia diz levar as cargas, plural, as cargas uns dos outros, porque tem dia que eu não consigo levar sozinho. Tem dia que eu preciso pedir ajuda. E meu irmão, eu aprendi isso a duras penas. Antigamente eu pensava muito, vou dar trabalho a ninguém, ainda penso. Não vou dar trabalho, não vou. Mas meu irmão, depois que eu descobri que isso não é vontade de Deus, que isso é errado. Isso é errado. Tem um irmão ali que foi abençoado. Tem outro ali que foi abençoado. E que pode me dar um auxílio.
E eu não estou falando de dinheiro, porque quando a gente fala auxílio, o povo só entende dinheiro. Pode me dar um auxílio. Auxílio pode ser o quê, pastor? Uma palavra. Auxílio pode ser um conselho. Auxílio pode ser uma direção. Auxílio pode ser um encaminhamento. Auxílio pode ser uma recomendação. Pode ser muitas coisas, certo? Deus colocou aquela pessoa lá para ser bênção. Ela pode abrir uma porta para você que você não consegue sozinho. E a pessoa nunca vai receber ajuda, porque ninguém sabe que ela precisa de ajuda. Claro que você não vai falar da sua vida para todo mundo. É claro que eu entendo isso. Eu claro que entendo que existem coisas pessoais, íntimas, que nós resguardamos porque são caras para nós. Não vamos falar para todo mundo, mas não falar para ninguém, isso está errado. Isso está errado. Você precisa compartilhar, porque às vezes uma palavra... Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, não sei se você vai entender. Às vezes nem é preciso nós falarmos. Só em a pessoa falar o que está sentindo, ela já recebe ajuda. Você está me entendendo, sim ou não? Só em botar para fora já ajuda. E tem gente que guarda, sofre sozinho, morrendo por dentro. Depois você não sabe porque só vive cheio de dor, todo entrelado, todo cheio de miséria toda. Miséria, para com isso, irmão. E dói aqui, dói acolá, e é tudo confusão, os cabelos caindo, e é tudo no mundo. Por quê? Estresse, você está brincando com isso? Cai cabelo, começa a crescer por lado. Tá brincando. É importante compartilhar. E para a gente encerrar, o último tópico: o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável do Senhor. O texto é Mateus 4:17, que diz: então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o segundo texto, 2 Coríntios 7:10, que diz: porque a tristeza, atenção a esse texto, a tristeza segundo o mundo, aliás, segundo Deus, de novo, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para salvação. O que é isso, pastor? É quando a pessoa erra e fica triste com esse erro, porque é o Espírito Santo dizendo: você está errado, pisou na bola, você não era para ter dito isso, não era para ter feito isso. Você fica triste. Essa tristeza, diz a Bíblia, ela opera arrependimento, ela produz um arrependimento. Arrependimento é indispensável para a salvação, da qual ninguém se arrepende, tá? Amém? Um arrependimento que ninguém se arrepende. Engraçado, né? Por quê, pastor? Porque ninguém se arrepende de melhorar. Ninguém se arrepende, não em sã consciência. Ninguém se arrepende de ficar bem. Sabe? Às vezes a pessoa segura. Aí quando confessa, quando muda de vida, até tinha que ter feito isso antes. Tivesse falado antes, tivesse botado isso para fora antes, né? Mas a tristeza do mundo opera a morte. Qual que você prefere? A de Deus, né? A do arrependimento para a salvação, em nome de Jesus. Então, nós caminhamos um pouquinho aqui a respeito das boas novas do Evangelho. Na quarta-feira, atenção, nós vamos dar continuidade à parte 2. Eu convido você a vir assistir, que vai ser bênção em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?